E assim, a pandemia foi um baque pra gente, porém pra mim, que era online, graças a Deus, eu não tinha custo nenhum, né? Meu custo era a mercadoria. E aí veio a época do Covid, né? A gente pegou o Covid, meu pai veio a falecer com o Covid, que foi uma época muito, muito, muito difícil na nossa vida, que era meu maior incentivador. Eu falo que eu achei que eu não queria voltar mais a vender roupa. Isso foi em 2020? 2020. Foi um baque, porque né? A gente estava com o casamento marcado, nosso casamento a gente adiou na pandemia, que era em abril o nosso casamento. A gente adiou para julho, aí a gente adiou de novo por causa da pandemia para outubro. Nosso casamento ia ser dia 25 de outubro. Aí na despedida de solteiro dela, o pai dela começou a passar mal. Foi, já tava, e no dia 21 de agosto, ele faleceu. Foi uma coisa, assim, muito rápida, a gente não esperava. Até hoje é inacreditável, eu não consigo nem falar direito. E foi Covid? Covid. Entendi. Foi muito rápido, todo mundo pegou. Eu peguei, minha mãe, só que só o meu pai chegou a internar. E a gente perdeu meu pai. Foi, assim, acho que nada pior poderia ter acontecido. E eu fiquei uns 2 meses sem postar nada, simplesmente sumi. E aí, um dia, o meu cunhado, o Gabriel, Deus falou comigo através dele. Ele chegou em mim e falou assim, Carol... E eu já tava com isso na minha cabeça. Meu pai sempre quis que eu abrisse uma loja. A gente já chegou a olhar ponto. E eu sempre tive muito medo. Medo de ter funcionário, medo de imposto. O que mais o que mais eu tinha medo era isso. Era, meu Deus, eu vou ter funcionário. Será que eu vou dar conta de pagar um funcionário? O maior inimigo do empreendedor é o medo. Eu cheguei a negociar eu e meu pai chegou a negociar um ponto. E eu desisti. Porque eu tinha medo de imposto, medo de ter... Medo de imposto. Não, tem lógica. E meu pai falava pra mim, ai, papai, ele chamava de papai. Cuidado, porque isso aí não é brincadeira. Depois, sabe? Tipo assim, ele queria que eu abrisse, mas eu acho que é porque ele teve uma experiência ruim também com o comércio, que foi com o mercado, né? E a gente quase fechou e desistiu. Aí o meu cunhado falou comigo, falou, olha, eu vou te dar um conselho. Se você um dia teve esse sonho de abrir uma loja, Deus tá te falando que agora, pegou na minha mão, lembro direitinho do jeito que ele falou assim, você, mesmo sem ter os recursos, vai atrás do arquiteto, que Deus tá te dando todos os recursos aqui agora. E eu assim, meu Deus, eu tava naquela coisa, aquela depressão. Na época a gente escutou isso e meio que ficou assim, né? Será? Não sei o quê. A gente tava assim, tudo na nossa vida tava desandado. A gente casou no civil, eu não queria mais fazer casamento. Casamos no civil, menos de um mês depois que meu pai faleceu, a gente casou no civil. E foi bem nessa época, tava todo mundo... O Pedro foi morar comigo, nosso apartamento não tinha entregado ainda, a gente morou com a minha mãe. E tava aquela coisa horrível, né? Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã. Mais nova? Mais velha. E aí morou eu, minha mãe, minha irmã, e a minha irmã tem uma filha. E a Lara... Não queria falar não, mas eu já morei com a sogra. 6 meses. E foi na pior época pra morar com a sogra, né? Que foi a época de luto, assim. A gente, né... Foi a pior época da nossa vida, não sei nem explicar, que não gosto nem de lembrar. Verdade. E aí foi uma época que quando meu cunhado falou isso pra mim, Deus tá te dando os recursos. Mas não me pergunta como. Vai atrás de um arquiteto e atrás do ponto. Falei, meu Deus. Aí eu comecei a andar. Até o Pedro, o pai dele, tinha um ponto na Brasil, né? Aí o Pedro falou, tem o ponto do meu pai. Eu falei, não, mas na Brasil. E eu andando, eu vi lá no Jundiaí, onde foi minha primeira loja, eu vi lá escrito aluga-se. E aí eu fui sozinha. Na verdade, fui com a Natália, uma amiga minha. Nós duas foi lá, olhou esse ponto, era uma sala menor que aqui, não era? Bem pequena mesmo. E o aluguel muito em conta. E eu fui fechar esse aluguel, sozinha, né, amor? Eu acho que eu só te liguei. Eu lembro que quando eu fui fechar, teve muito impedimento. Precisava de fiador. Pra mim conseguir esse fiador foi muito difícil. Porque precisava ter 2 imóveis quitados, assim. Eu falei, gente, quem que vai... Foi muito difícil. E aí, tudo que eu ia fazer dava errado. Aí foi um dia que a gente quase desistia. Eu liguei pro Pedro, eu falei, amor, eu vou desistir. Tá dando tudo errado pra mim alugar esse ponto. Será que vai dar certo? E aí o Pedro falou assim, se tudo que aparecer de obstáculo você querer desistir, nem começa. Porque não vai dar certo assim, você tem que perder seu medo. Aí foi esse dia que eu falei, não. Eu tava lá no cartório.
pegando os negócios e assim, tudo muito caro, os Eu acho documentos, tudo no eu cartão era acho muito que caro. nessas horas, eu acho que Deus permite, né, certas situações difíceis. Eu acho que ele fala assim, não, deixa eles passar por isso aqui para ver se eles estão preparados para receber o que eu tenho para eles. Exatamente. Então é basicamente isso, né? E aí nessa época da primeira loja, a gente tava com o casamento marcado, eu desmarquei, não tinha data pra casar ainda, que por conta, não sabia nem se eu ia dar conta, né, por conta do meu pai. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado, que o restante eu já tinha pago metade do casamento, e eu tinha o dinheiro guardado. Eu falei assim, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho guardado e vou pagar pra fazer a obra. E aí eu fui atrás do arquiteto, do Edu, e ele foi lá, fez o projeto, tudo na cara e na coragem, eu não sabia como que eu ia pagar. Nossa, tudo assim, muito na loucura mesmo, eu não sei como que eu tive coragem. Porque nessa época o Pedro só falava isso pra mim, né? Perde o medo, porque ele é bem mais corajoso que eu. E aí fui fazendo, em um mês a loja ficou pronta. Foi muito rápido, e eu acho que graças à loja eu não entrei em depressão, não aconteceu algo pior. Porque que foi a perca do meu pai, né? E aí eu inaugurei a loja dia 10 de dezembro. E assim, tudo que eu vendia... De 2021? De 2020. 20. Deus não deixou eu ficar sem vender, eu ficar parada. Eu lembro que tudo que eu voltei a postar em outubro, né? Depois do meu pai, em outubro que eu voltei a postar. E tudo que eu postava vendia muito rápido. E aí eu fui juntando dinheiro, fui pagando... E consegui ir para São Paulo antes, buscar a novidade, e inaugurei a loja, dia 10 de dezembro. E aí, quando eu inaugurei a loja, eu ia inaugurar a loja sem funcionário, por medo. Falei, não, eu não preciso de funcionário, não, vou dar conta de pagar. Uma semana antes de inaugurar a loja, o Pedro virou pra mim e falou assim, você vai contratar, posta agora que você tá contratando. Falei, meu Deus, meu dinheiro acabou tudo, como é que eu vou pagar? O Pedro, para de ser assim, você vai contratar. Aí postei, fiz entrevista com umas 3 pessoas, aí contratei. E isso, minha funcionária também não tinha experiência. Eu contratei uma menina sem experiência, que hoje hoje eu sou super, assim, grata, né, a ela. Hoje ela tem uma loja também de semi-joia. E ela também abriu a loja dela, então, assim, eu vejo isso, sabe? Que, querendo ou não, de alguma forma eu ajudei ela. E ela me ajudou muito também. E aí, ela ficou 6 meses comigo, logo ela saiu, que ela foi montar a loja dela. E eu já contratei outra, que tá até hoje com a gente, a Isabela.